Olá, boa noite, ou boa tarde, bom dia, se você estiver chegando em outro horário. Primeira coisa que eu desejo do fundo do coração é que você se sinta muito bem-vindo. Eu quero que você comece a perceber nesse momento que a espiritualidade preparou esse encontro aqui com a gente e que ele é um encontro para você, para o seu coração, para a sua alma, para o seu tempo de estar com você, estar com a graça, estar com Deus e pensar um pouquinho sobre o seu relacionamento com você mesmo e com as forças dentro de você. Hoje a gente tem um tema muito interessante, que foi uma inspiração muito bonita que eu recebi, e para isso a gente precisa abrir o coração e se preparar. Eu sempre falo que a gente fala mais para si próprio do que para mais ninguém, né? Então, também estou falando aqui para mim, também vou abrindo o meu coração para que esse nosso estudo de hoje, essa nossa reflexão de hoje também possa me inspirar cada vez mais. Então, primeiro vamos dando as orientações para quem está chegando aqui pela primeira vez. Na espiritualidade sempre pede que a gente tenha uma garrafa com água, pode ser uma garrafinha assim, pode ser de plástico, pode ser de vidro, uma jarra, né? Você pode pôr para mais de uma pessoa. E essa água é um condutor. A água serve para receber energias, receber vibrações, que depois a gente vai utilizar como uma forma de recurso para auxiliar no nosso trabalho de cura. Esse é um espaço orientado para cura, né? E a gente recebeu a intuição de usar a água como uma ferramenta. A orientação que a gente recebeu é pelo menos tomar a quantidade de uma xicrinha de café pela manhã e uma à noite. Se você tiver intuição, sentir que precisa, pode tomar mais vezes. E sempre que a água estiver chegando mais ou menos um terço, talvez no máximo um quarto, você volta a completar com água filtrada, água mineral, e essa água vai estar sendo sustentada e trabalhada pela espiritualidade, renovada pelos próximos 15 dias. Então, se você está colocando aí para você, se está colocando para mais pessoas, lembra de colocar o nome de qual que é para quem. E também, nesse momento, já põe uma intenção, né? Mentaliza o que você deseja, o que você está querendo trabalhar. Não que a espiritualidade não saiba, mas é preciso que a gente escolha. Então, põe aí nesse momento. O que você está desejando, né? O que você está precisando? Se tiver uma dificuldade física, mentaliza isso também. E já vai agradecendo, porque com certeza aquilo que você anseia, né, já está sendo atendido. Então, essa energia de gratidão também abre esse espaço tão bonito. Bom, hoje aqui na tela eu estou sozinha, mas eu estou conectada com todo o pessoal lá da BE, o pessoal de casa, né? Eu estou aqui falando. Eu precisei hoje estar fazendo sozinha, não deu certo de estar com outro. É sempre gostoso quando a gente faz com mais de um, mas vamos confiar que foi isso que Deus preparou e inspirou para hoje. E quando eu estava me preparando, né, ainda mais pensando que teria que fazê-la só eu, me veio esta frase e eu acho que a gente pode se inspirar nela agora. Vamos começar com a nossa prece inicial, já conectando então com este lugar mais lá dentro, pertinho da nossa alma, né? Sempre que a gente aquieta, sempre que a gente respira fundo, a gente se aprofunda e conecta com forças mais lá dentro. E essas forças, elas são mais adequadas para nos conectar a Deus. E é nesse momento isso que nós queremos. Nós vamos deixando as cargas da semana, vamos relaxando um pouco, acalmando a mente, o coração e nos conectando com o nosso Mestre Jesus, amado irmão, amigo,
que o seu amor, que o seu coração, que a tua luz, Jesus, nesse momento, nos guie, nos sustente, nos oriente, porque esse trabalho, esse encontro, esse momento, nós deixamos a tua proteção, a tua guiança, a tua condução. Faz de nós os melhores receptáculos, instrumentos e a melhor intenção que puder de serviço, de amor, de aprendizado. Jesus, nosso mestre e amigo, nos sustenta com a sua mão firme, dá-nos amparo, proteção e sustento. Nossos amigos da espiritualidade, que já preparam com carinho esse momento, nós somos gratos, imensamente gratos. Que possamos nos afinar e nos ajustar nessa frequência. Que possamos abrir para sentir e receber as emanações que foram preparadas com carinho. Que tenhamos as intuições sobre os nossos próprios processos de cura. E que estejamos principalmente alicerçados na verdade, na força do nosso verdadeiro foco interior. Sou grata, somos gratas, somos todos gratos por este momento. E que assim seja. Bom, o nosso tema de hoje, né, como já está passando aí, a alma sabe se curar. Eu vou colocar aqui uma inspiração. Eu gosto muito de imagens. Para mim, elas sempre me inspiram, tanto imagens, músicas, frases. Então, eu gosto de trazer para a gente tentar entrar num lugar de intuição, de inspiração. Então, o tema A Alma Sabe Se Curar veio para mim me lembrando de uma frase que eu vi no Instagram, que depois eu publiquei lá ela novamente, porque eu achei tão linda, tão inspiradora. E quando eu estava me preparando, essa frase voltou. E aí eu fui atrás dela, tentando entender quem é que tinha escrito e pegar ela mais inteira, né? E aí tá ela. A alma sempre sabe o que fazer para se curar. O desafio é silenciar a mente para conseguir ouvir. Eu não coloquei o autor porque quando eu fui procurar o autor, eu percebi que ela tinha sido publicada e republicada em vários lugares. Eu achei uma primeira publicação em 2016, mas como eu não tenho nem certeza se foi esta pessoa que escreveu, eu peço desculpa para vocês, se alguém souber me avisa, mas eu preferi deixar assim como não identificado, porque eu não tenho certeza de quem de fato é a frase. Mas ela é um convite para a gente pensar. E a primeira pergunta que eu trago para vocês é: o que será que é essa alma? Do que a gente está falando? E aí eu fui pesquisar um pouco para trazer um pouco de um contexto mais aqui do nosso foco, né? Como a gente acaba tendo essa orientação espírita, kardecista, eu fui ver o que Kardec usou para definir a ideia de alma. E aí ele fala: a alma é o espírito encarnado, e o espírito é a alma desencarnada. Ou seja, esta energia que quando a gente vem para a vida, quando a gente entra no útero da nossa mãe e que adentra nesse corpo físico, quando a gente chega aqui, ele chama de alma. E quando a gente desenlaça desse corpo na hora da passagem e passa a habitar o plano superior, ele denomina espírito. E
essa alma, né, que a gente usa um pouco até aquela metáfora da borboleta, né, quando a borboleta sai do casulo e bate a asa. Então, esse casulo é que seria o nosso corpo. Esse invólucro que é animado por uma força, que é animado por uma sabedoria. Mas o corpo em si não funciona sozinho, ele só funciona quando essa alma está presente. Então, eu não sou do corpo, eu não sou o corpo, eu estou no corpo. E eu tenho um comando sobre este corpo. E aí, por que você está falando isso, Sandra? Porque quando a gente fala, a alma sabe sempre o que fazer para se curar. Nós estamos falando do adoecer, né? Nós estamos falando do estado de doença. E essa doença, muitas vezes, pode se manifestar e se manifesta no nosso corpo físico. Mas a gente sabe que isto não é do corpo físico, né? Quando há um adoecer no corpo físico, antes disso, de alguma maneira, esta alma que o anima está com alguma dificuldade. Tanto que no Espiritismo se fala, né? Você procura essa ajuda no Espiritismo, na ajuda dos nossos irmãos da espiritualidade em Jesus, para nos ajudar a curar e restaurar a nossa alma. Porque ao fazer isto, o nosso corpo se restaura. Então, o corpo em si, se você parar para pensar, ele tem uma sabedoria perfeita. A gente não tem que dizer para o corpo o que o corpo tem que fazer para que ele funcione. Né? Às vezes até brinco com as pessoas, você sabe fazer o seu coração bater direitinho? Né? Você sabe fazer o seu pulmão liberar exatamente as toxinas que precisam, ficar com oxigênio, mandar para o sangue, né? Há milhões de coisas acontecendo no seu corpo simultaneamente agora, com uma precisão absoluta. E o corpo sabe tomar conta disso. Há uma sabedoria fazendo isto. Mas quando a gente adoece por quê? Porque de alguma maneira, nós que somos este habitante do corpo, estamos ou tendo uma atitude inadequada, não estamos cuidando dele direito, não estamos alimentando direito, não estamos dormindo, estamos, enfim, trazendo algum tipo de desarmonia, seja material para o nosso corpo, ou seja mental, emocional, ou até espiritual. Muitas vezes, doenças da nossa alma ancoram aqui, né? O Chico falava que o nosso corpo é o mata-borrão da alma, então ele puxa para cá e expele aqui. Mas a gente não está aqui hoje para falar do processo de adoecer, a gente está querendo refletir sobre o processo de curar. E aqui a frase diz: a alma sabe o que fazer para se curar. É porque assim como existe uma sabedoria no seu corpo, né, que vem da sua energia espiritual, existe uma sabedoria na sua alma, que está conectada lá na centelha divina, né, no pedacinho de Deus que é a sua essência primeira. E é daí, deste lugar, que vai vir o caminho da sua cura. O difícil, como diz a frase, é que a gente aquiete, que a gente silencie a nossa mente, porque a nossa mente fala, faz barulho, especialmente quando nós estamos adoecidos. O próprio processo de adoecimento já gera um barulho, a gente fica inseguro, a gente tem medo. Mas quando a gente aprende a silenciar e a gente tem a certeza de que lá dentro existe esta condução para a cura, a gente começa a se abrir para ouvir. E aí eu quero falar um pouquinho, eu trouxe um trechinho de um livro, né? Esse livro se chama O Mito do Normal, que é de Gabor Maté, e esse médico, ele fala sobre trauma, saúde e cura em um mundo doente. Ele fala do mito do normal, né? Eu não vou entrar hoje no assunto do livro, mas só para vocês terem uma ideia, porque a gente está numa sociedade tão adoecida que a gente
hoje passou a achar que é normal a condição de doença que a sociedade está e nós estamos. Então, esse livro faz toda uma reflexão muito bonita, e eu separei um trechinho porque eu achei que tem muito a ver com o nosso tema de hoje, só para a gente refletir. Então, começa com essa frase: só existe uma regra comum válida para encontrar a sua verdade especial. Eu associei essa verdade especial com a voz da alma, com o chamado da alma. É aprender a se escutar com toda a paciência, a se dar uma chance de encontrar o próprio caminho, que é seu e de mais ninguém. Escreveu o psicólogo e visionário William Reich. Esse é uma pessoa que é um dos que desenvolveu uma linha, né, dentro da psicologia, o Reich. Ele, dentro da psicologia, tocou essa questão da energia, ele falava do orgone, nós não vamos falar hoje dele, mas essa frase tem uma dica aqui para gente. Ele já está dando o caminho de como aquietar para ouvir o que a alma já sabe para encontrar a nossa cura, que é aprenda a se escutar com toda a paciência. O que é toda a paciência? Não tenha pressa, né? Pare, aquieta e ouve. Às vezes, tudo que a gente está precisando é se perguntar assim, por que caminho eu vou? Né? Às vezes, tem uma pessoa que eu muito querida que disse para mim assim, olha, de repente, quando eu vi, eu estava perdida, angustiada, e eu tinha pensado em procurar um homeopata, e quando eu vi, não é que eu estava parada no meio da rua, na frente do consultório dele? Né? Então, a alma dela guiou, a inspiração espiritual guiou ela para um caminho de cura, que servia para ela naquele momento. Às vezes, né, a gente sempre deve estar procurando médico, mas às vezes, além do trabalho do médico, para nos curarmos, nós estamos precisando de uma viagem, nós estamos precisando de uma conversa, nós estamos precisando de uma mudança alimentar, às vezes a gente está precisando de uma mudança de ritmo de vida, às vezes a gente está precisando decidir parar e perdoar alguém, ou se perdoar. Então, eu estou dando alguns exemplos, mas quem define isto, né, como ele disse aqui, dê uma chance de encontrar o seu caminho, o próprio caminho, o seu é único e de mais ninguém. Escutar sua verdade especial é um dos mais árduos desafios em meio à cacofonia do nosso mundo cada vez mais barulhento. Isso aqui é o Gabor Maté falando. Um mundo que isola ao mesmo tempo que desencoraja a solidão saudável. Essa busca vem de outros tempos, e aí ele comenta. Na peça Santa Joana, de Bernard Shaw, narra a vida e a morte heróica da jovem camponesa Joana d'Arc, cujas visões e vozes a inspiraram a liderar a revolta armada contra a ocupação inglesa da França no século XV. E aí ele fala, as suas vozes, diz em determinado momento para Joana o rei francês Carlos VII, com inveja e frustração, isso na peça. Por que as vozes não vêm para mim? O rei sou eu, não você. E aí a Joana d'Arc responde, elas vêm sim, majestade. Só que o Senhor não escuta. Não se sentou no campo à noite para ouvi-las. Quando toca o ângelus, o Senhor se benze e o assunto encerrado. Né? O ângelus é aquele momento do dia em que a gente deveria parar, fazer a oração e conectar com Deus. Mas ele reza, se benze e acabou. Ela continua dizendo, mas se o Senhor rezasse com o coração e escutasse o retinir dos sinos do ar, quando eles param de tocar, ouviria as vozes tão bem quanto ele. Então, aqui, né, muito provavelmente a gente fala, né, das inspirações que viam tanto de espíritos superiores, como as vozes da própria alma, que a Joana ouvia
e que a inspiravam e a guiavam. E o rei, né, pergunta, mas por que você e não eu, se eu sou o rei? Ela diz, por que você não se aquieta? Por que você não entra em oração? Hoje, eu estava, curiosamente, ouvindo um relato de um estudioso da neuroanatomia, né, desse avanço bonito de compreender as áreas do nosso cérebro respondendo aos estímulos, e ele estava explicando que, cientificamente, está comprovado que quando as pessoas estão em estado de oração, a quantidade de sangue que entra no nosso lóbulo frontal, desculpa, no nosso córtex frontal, é muito grande, muito maior que qualquer outra coisa que possa estimular. Né? E só para vocês se lembrarem que o córtex frontal é esse que nos ajuda a olhar as coisas com clareza, nos ajuda a ter um entendimento adequado, por exemplo, para tomar uma decisão. Então, você veja que bonito, falando exatamente a mesma coisa. Né? Se eu preciso me curar, eu preciso saber escolher, eu preciso saber o que dá mais importância, as mudanças que eu tenho que fazer, eu tenho que estimular esse meu córtex frontal que vai me colocar numa atitude positiva diante da vida. E a oração, né, entre as experiências todas que eles fizeram, a que mais tinha capacidade de estimular essa área. Atividade física faz isto, né? Algum tipo de outros estímulos mentais fazem isto, mas nada se compara à quantidade de sangue que a oração é capaz de trazer para esta área do cérebro. Então, um dos desafios da gente se curar, né, neste mundo de hoje, é exatamente a gente aprender a quietar, a silenciar e aprender a ouvir o direcionamento que nos conduz à nossa cura. E aí eu vou trazer mais uma frase de um autor que eu sou muito apaixonada, um poeta maravilhoso. A inspiração que você procura já está dentro de você. Fique em silêncio e escute. Né? Rumi. Esse é um poeta sufi, muito antigo, mas que genialmente tocava o sagrado de um jeito lindo. Então, se você está com dificuldades, se você está perdido, se você tem um problema recorrente que não se cura, que não se resolve, seja no corpo, seja na alma, seja na vida concreta, a cura já está dentro de você, o caminho já está dentro de você. Tenha coragem e a ousadia de treinar ouvir, de ter paciência para calibrar essa audição, de fazer oração e encher o seu córtex frontal de sangue para ativar essa capacidade de receber e distinguir com clareza as orientações superiores, tanto aquelas da sua centelha divina, lá na sua alma, quanto as dos nossos anjos da guarda, de Jesus, dos nossos familiares da espiritualidade, que às vezes tão dedicadamente estão ali do nosso lado, nos estimulando, olha, vai para cá, faz isso, experimenta isso, e a gente não se abre para ouvir, como era o caso do rei, né? Que aí na peça da Joana d'Arc foi inspirado. E uma coisa bonita também que muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu vou fazer isso, eu vou fazer oração. Ou pior, eu vou pôr em prática aquilo que eu já ouvi como caminho. A gente fala, mas eu vou esperar receber o dinheiro para pagar a consulta, ou eu vou esperar até o final desse ano para pedir a conta, para então cuidar da minha saúde. Enfim, a gente empurra, a gente procrastina, né? E aí eu vi uma frase bonita também essa semana que fica aqui como uma dica. O que cura a procrastinação é a decisão. Então, a gente tem que trazer para a vontade. Eu ouvi, eu intuí, agora eu decido, eu vou. Né? E muitas vezes
as pessoas falam assim, eu até tomo a decisão, mas na hora de fazer eu não faço. Parece que 1000 coisas entram na minha mente, me colocando obstáculos. Mas depois que você já ouviu, que você já intuiu, não pensa mais, executa. É a hora de agir, né? E aqui também tem uma inspiração bonita desse mesmo poeta. Hoje eu trouxe várias frases dele. Aprenda com o sofrimento. A ferida é o lugar por onde a luz entra em você. Por que eu coloquei essa frase? Porque quando a gente está doente, né, seja da alma, seja da mente, seja das emoções, seja do corpo, seja de tudo isso, a gente está em sofrimento. E o sofrimento, ele abre um buraco, né, na couraça enrijecida que muitas vezes a gente tem dentro de si. E é por aquele buraco que muitas vezes a gente é capaz de criar um estado de mergulho. Então, também muitas vezes, o próprio adoecer é o caminho que foi construído pela sua alma para a sua cura. Eu me lembro de ter muitas vezes acompanhado o Dr. André, né, que é o espírito que nos orienta lá no centro, quando alguém desencarnava, né, e a gente estava sentindo um pouco com a sensação, né, às vezes, por exemplo, alguém com câncer ou alguém com alguma outra doença, é como se a pessoa não tivesse se curado. E ele sorria e dizia, a cura não está no corpo, a cura está na alma, né? Então algo aconteceu e às vezes o desencarne, inclusive, vem porque a cura aconteceu. A gente tem sempre que entender isso, adoecer no corpo às vezes é um caminho para curar a alma. E o que está sendo pedido para a gente é que a gente se conecte com esta alma. E a gente confia que lá dentro dela tem uma inspiração do que é preciso fazer para ela se curar. Né? Às vezes, procurar Deus, procurar o centro, procurar uma leitura, procurar oração, procurar a natureza, assim, outros exemplos que a gente já teve. Outra coisa importante que também vem dessa mesma reflexão do Rumi, que é todos nós, de alguma maneira, temos feridas, temos traumas, né? Eu falo muito sempre disso aqui. Essas feridas, esses traumas, às vezes aconteceram na nossa gestação, na nossa primeira infância, às vezes aconteceram lá atrás, na nossa alma. E esses traumas, eles geram uma coisa muito complicada, que é a principal, é o principal machucado de um trauma, na verdade, a desconexão nossa conosco mesmo. Então, às vezes a gente está tão ferido emocionalmente, a gente está tão pouco confiante em si próprio, tão desgostoso de si, que a gente se aliena. E aí, então, quando alguém fala assim, viu, a cura está dentro de você, né? O caminho para a cura está dentro de você. E aí esse lugar está fechado, porque a gente está desconectado da gente. Então, muitas vezes o caminho é criar esta conexão consigo mesmo. E isso requer paciência e perseverança. A gente volta aqui de novo, a gente volta a vida aqui de novo, a gente vem e fica consigo mais e mais de novo e de novo. E aí, né, eu trago mais essa frase inspirada para a gente refletir um pouquinho. Talvez você esteja buscando nos galhos o que só encontramos nas raízes. Né? O Rumi é muito inspirado e dá para a gente pensar em inúmeras metáforas sobre isso. Cabe a gente dizer que às vezes a gente tem dores, tem feridas e doenças que estão lá na raiz, no alicerce do nosso ser. Como eu falei, nossa gestação, nossa infância,
às vezes nos nossos antepassados, às vezes em vidas passadas. Mas também tem um outro jeito da gente olhar essa metáfora, que a nossa raiz, aquilo que nutre o nosso ser, é a nossa alma. E às vezes a gente fica querendo encontrar a explicação e a cura aqui fora, no que está aparente, né? E o Rumi está dizendo, né? O que a gente está precisando não está aqui fora no aparente, está lá dentro, lá no profundo, na raiz do nosso ser. E a raiz mais profunda do nosso ser é Deus. E lá que tem recurso, lá tem poder, lá tem força, né? Lá tem capacidade de regeneração infinita. E aí, diante disso, deixa eu só dar uma olhadinha como é que está o nosso tempo aqui. Diante disto, eu quero trazer mais uma reflexão muito bonita, que é, por conta dessa desconexão, né? Muitas vezes a gente aqui, procurando nos galhos, procurando aqui fora, a gente está tão desconectado de si, às vezes tão assombrado pela culpa, pelo medo, pela rejeição, que a gente passa a nossa vida inteira tentando justificar a nossa existência. Nesse mundo doente, como diz o Gabor Maté, a gente trabalha, 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 se ocupa, 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 se exige, cobra, 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 né? Às vezes a gente nem consegue trabalhar, a gente foge, foge, desvia, foge de novo. E a gente acaba não se dando tempo, não se dando espaço para a presença, para o amor e para a alegria, né? Então, eu queria também trazer esse convite. Quando a gente se reconecta com a alegria simples da criança, a alegria simples de olhar para o sol, de celebrar a presença de um passarinho na janela, né? Hoje eu acordei ouvindo um passarinho na minha janela, aqui no 18º andar, e aquilo é bênção, aquilo é alegria, aquilo é cura para a alma, aquilo é conversa da alma. E se a gente souber ouvir, né, sem os preconceitos, ouvir com o coração de criança, aquilo traz uma alegria tão simples, mas ao mesmo tempo tão profunda. E aí eu queria terminar falando dele, né, que deu para a gente esse caminho. Qual o caminho, Sandra? O caminho da fé. Porque muitas vezes a gente diz assim, mas eu estou desconectado da minha alma, eu me perdi de mim, eu não sei nem como orar direito, eu sinto que a minha oração não funciona, né? Aí vem essa coisa indescritível que é a fé. A fé é algo que a gente se agarra e que é um dom divino, e que independe do que a gente está pensando de verdade. Ela é uma entrega, ela é uma confiança nessa força maior. E quando a gente diz, bom, se a cura está lá dentro, se Jesus já disse isso, porque ele diz, vós sois deuses, né? E se eu vejo no mundo o milagre acontecer a partir dessa capacidade de cura, porque veja todas as pessoas que Jesus curou, ele dizia, vá, né? Vá, filha, vá, filho, a tua fé te curou. Né? Então, é a capacidade da gente confiar, é a capacidade da gente entregar, é a capacidade da gente dar o passo antes do caminho aparecer. Né? A gente dá o passo, a gente não sabe onde vai pôr o pé, mas a gente vai com confiança, e aí o caminho aparece. Este é o caminho para acessar as forças da alma. Se a gente aquietar, silenciar, falar, mas eu não sei como ouvir, Sandra, mas vai, aquieta, treina com paciência e perseverança. A voz, que muitas vezes fala sem palavras,
ela vem, as ideias surgem na mente, alguém vem e é interlocutor para a gente, algum recurso mágico, que não é mágico, né? Mas foi a abertura do seu coração que permitiu isso chegar, foi a sua escolha de acreditar, foi a sua entrega, né? Então, eu queria chegar nesse lugar para a gente concluir. A cura está dentro de você, a sua alma sabe o caminho. Jesus é o intermediário que nos ensina a reconectar com essa força. Você carrega a centelha divina dentro de você. Todo o poder de cura já está em você. Ele disse aos seus discípulos, e nós somos também discípulos dele, não é? Vocês podem fazer o que eu faço e muito mais. Então, se há um desafio que você não está sabendo superar, se há uma doença que não está se resolvendo, esse é o momento de abrir o coração, de aquietar, de ouvir, de confiar na sua intuição. E lembra de colocar em prática o que a sua intuição te trouxer. E com fé, dando um salto na fé, a gente se abre para isso. Maravilha. E agora, nessa energia gostosa que ficou, falando de Jesus, nós vamos para a nossa vibração. Vamos para o momento em que a gente vai colocar isso em prática. Eu convido você a sentar gostoso, alinhar sua coluna, relaxar o seu corpo. Solta gostoso, né? Eu sempre repito isso, mas se você está chegando aqui pela primeira vez, eu vou falar para você. Relaxar é muito importante, porque isso propicia a expansão do seu campo energético. Isso cria abertura para receber. E se a gente não se abrir, se a gente não relaxar, né, como é que esta força interior se expressa? Como é que a gente se torna permeável? Como é que a gente se torna permeável à força interior? Como é que a gente se torna permeável a Jesus e à espiritualidade? Toda vez que nos reunimos aqui nesse espaço criado com carinho sobre o ministério do Dr. Bezerra de Menezes, com a equipe linda lá da BR, nós sabemos que tem sempre alguém da espiritualidade conosco, tem sempre o seu anjo da guarda, tem os seus familiares, mas tem também alguém da nossa equipe, né? Algum trabalhador da luz que está aí ao seu lado agora, trabalhando no seu campo de energia, te ajudando a harmonizar o espaço vibratório em volta de você. Ele vai estar o tempo todo trabalhando nessa água que você deixou com carinho aí do lado, mas ele também vai estar trabalhando no seu campo de energia, favorecendo que você relaxe mais, que você se abra, que você se expanda, que você procure ser intuído e guiado, para ter nesse momento um foco, um direcionamento interior, ajudando você a produzir calma, quietude, silêncio. Então, eu vou pedir para você fazer uma respiração bem profunda e calma, do seu jeito. Muito bom. Se você conseguiu se aquietar um pouco, maravilha.
Se a agitação e o barulho ainda estiverem muito forte aí dentro, tudo bem também. Não desista. Persevere. Continue prestando atenção na sua respiração. E vai relaxando o corpo, relaxando o couro cabeludo, relaxando os ombros, relaxando cada parte do seu corpo, os braços, o tronco, o abdômen. Relaxa seu ventre, relaxa suas coxas, a batata da perna, o tornozelo. Relaxa os seus pés. Acalma o coração, bem tranquilo. Tenha certeza, Deus está com você e Ele não tem pressa. Sempre que você for orar, que você for fazer uma oração, que você for conectar com Deus, tire um tempo para acalmar, aquietar, relaxar e criar condição interna para que esse diálogo aconteça. É muito importante que você se prepare, porque quanto mais calmo, mais relaxado, quanto mais silêncio interior você conseguir fazer, mais você vai se escutar, conectar com você por trás do barulho. E vai conectar com as forças dentro de você. E vai ouvir e sentir a presença desses que sempre estarão te apoiando para esta conexão. E esse é o momento que a voz que muitas vezes fala sem palavras, vai trazer as intuições, a direção, o caminho. Converse com Deus, converse com Jesus, converse com o Dr. Bezerra de Menezes, com o Dr. André, com quem você sentir vontade, com sua intuição te pedir, com o que parecer para você mais autêntico, mais verdadeiro nesse momento. Lembra que é o seu caminho, o seu jeito. E deixa a resposta vir. Sinta a ajuda chegar. Sinta o caminho se clareando para você. Sinta-se apoiado. Sinta-se nutrido. Sinta-se sustentado. Muito bom. Muito bom.
enquanto você permanece silente, tranquilo, ainda ouvindo aí dentro de você. Deixe que uma vibração leve e gostosa de gratidão, de amor, ressoe a partir daqui e que possamos juntos oferecer nossas energias a essa equipe linda de luz, para que aquilo que a gente também tem condições de doar possa ser usado, aproveitado, aonde for mais necessário. Os trabalhos de assistência aos hospitais, as pessoas sozinhas em casas, os desesperados, os angustiados, aos desassistidos de todas as maneiras. Essa corrente delicada de amor também pode ser direcionada às pessoas, amigos da família, que você sinta que estão precisando. Pensa com carinho naqueles que você ama, que estão precisando muito de apoio. Deixe que esse amor os toque e os envolva. E num coração sereno, deixamos que essas energias delicadas ressoem até onde pertencer. E nós somos muito gratos a toda a equipe da espiritualidade que nos assiste, a cada um de vocês que faz parte dessa egrégora, dessa energia linda de serviço ao amor e à cura, a cada trabalhador que está em casa ou lá no centro, trabalhando, porque formamos uma única corrente de amor. A toda a equipe do Dr. Bezerra de Menezes, Maria, os anjos, Jesus. Nosso amor e a nossa gratidão por essa oportunidade linda de estarmos aqui juntos, aprendendo e servindo. Nós pedimos, Senhor, que sustente cada um de nós com fé e com amor. Que possamos ter aí uma quinzena abençoada e maravilhosa. E que possamos estar aqui juntos de novo daqui 15 dias com uma nova reflexão, um novo estudo. Muita gratidão. Um abraço com carinho para vocês, né? Meu amor com vocês.